Olá, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e esse é O Varejista ao vivo mais uma vez. Isso proporciona a nós uma interação muito grande com vocês, perguntando sobre esse setor do varejo, um setor tão querido e às vezes odiado, admito, pelos investidores, mas que movimenta muito o produto interno bruto brasileiro, que movimenta muito a questão do emprego, movimenta muito a questão da renda, e é importantíssimo de a gente discutir dentro de um cenário macroeconômico e, claro, nessa questão micro dentro dos investimentos, das ações. E hoje eu vou falar de um detalhe muito importante, a Paula Moraes já adiantou para vocês aí no final da BMC News, falando sobre franchising, franquias. Eu vou dar alguns números para a gente começar, olha só. O franchising faturou agora no último ano, 2021, 2022 ainda está fechando, vocês sabem disso. Em 21 faturou 185 bilhões. Um crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior, ou seja, recuperando patamares anteriores à pandemia. A taxa de mortalidade dos negócios, ou seja, quando os negócios obviamente fecham, foi reduzida de 9,2% para 5,5%, dados da Associação Brasileira de Franquias, a ABF, agora divulgados em 2022. E para que a gente possa especificar mais o que é esse mercado, falar um pouquinho mais, entender mais desse mercado e de vários itens aqui que eu separei para todo mundo, eu trouxe a Lívia Rocha, que é a diretora jurídica do Grupo Bittencourt. O Grupo Bittencourt cuida de inteligência de negócio, inteligência de mercado e expansão de redes e negócio. E claro, quando a gente fala de expansão de redes e negócio, a gente está falando também da questão da franquia, do franchising, né? E esse é o nosso tema hoje, associando franchising também ao varejo. E a Lívia, para vocês saberem, trabalhou mais de 500... Atenção, vou falar de novo, para você entender com quem a gente está falando. Ela trabalhou em mais de 500 projetos de expansão de redes, né? Atuando diretamente tanto na mitigação dessas redes, como na construção de instrumentos jurídicos. Johnson, Stones Pagamentos, Sodier Doces, MAC, que é a empresa de cosméticos, e tantas outras. Lívia, muito obrigado pela sua presença aqui em O Varejista. A gente tem muito para discutir, com certeza. Agradeço muito, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu que agradeço aí ter a oportunidade de falar um pouquinho mais de franchising, que é um canal de expansão tão importante para o Brasil, para a economia como um todo. E agradeço o seu convite. Eu que agradeço, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Bom, eu já começo falando de 2023, eu acho, né? Aqui aquela câmera, olha, mostra a gente lá os dois, olha o varejista, que bacana. Começo falando de 2023 para dizer um detalhe bastante importante. Eu passei dados aqui, obviamente, de 21 para 22. Certo? E agora a gente em 23 vai ter os dados fechados de 22. Então assim, uma coisa são os dados de 22 e outra coisa a perspectiva. Vamos já jogar para frente, vamos já começar falando de futuro. Houve um crescimento, como eu disse aqui, a dados da ABF, já uma recuperação do setor em relação à pandemia. Como é que está isso para 2023, né? E depois que você me falar isso, eu vou falar sobre novos modelos, que eu estou sabendo que a gente tem algumas coisas interessantes. Como é que a gente está indo para 23, Lívia, por gentileza, e esse fechamento ainda de 22, que obviamente ainda não terminou. Tá. Segundo a ABF, também são projeções já publicadas. Para o ano de 2022, a gente tem um aumento em relação ao ano de 21 de mais de 9%, mais de 9% de faturamento, mais de 5% em quantidade de redes, mais de 7% em número de unidades, mais de 5% de emprego. Então, são dados assim que não dão para ignorar. Considerando o desemprego no Brasil, considerando... Então, assim, são números que realmente impactam muito na economia nacional como um todo. E considerando que a gente, numa pandemia, a gente aprendeu que sobreviver era preciso, então outros meios tiveram que ser gerados de franquias digitais, franquias home office, e trazer mais empreendedores, né, em relação à própria necessidade do desemprego. Eu acho que as projeções para 2023 são bem otimistas. Nesse sentido, quando a gente fala desses dados, eu quero falar daqui a pouquinho desses novos modelos, que eu sei, quando você citou franquia home office, teve gente em casa que ouviu e já falou assim, como assim? Né? Tem algumas pessoas que conhecem, obviamente, que estão nos ouvindo, é um público bem qualificado, mas tem gente que não conhece. Daqui a pouco a gente vai falar desses novos modelos. Eu só quero voltar rapidinho aos números, porque isso é muito importante em perspectiva de crescimento e investimento, que é o que a gente fala muito aqui na BMC News. Quando a gente fala, olha só, 9% a mais de faturamento. Isso, pela minha conta aqui de cabeça, me ajuda, passa dos 200 bilhões, portanto. Passa dos 200 bilhões. Então, a gente está falando de mais de 200 bi. A gente está falando um aumento de redes,
cerca de 5. Aumento de unidades, cerca de 7. E de empregos, mais de 5. Lívia, eu trouxe o tema franchising aqui, quando a gente pega esses números, porque muitas vezes é um tema um pouco escanteado quando a gente fala de crescimento, né? É um tema que as pessoas ainda têm um pouco de reticência. O que você tem a dizer com relação a isso, sobre franquia mesmo? É importante, a franquia realmente um método de crescimento assim robusto que as empresas devem confiar, os empresários, né, estou dizendo no sentido de abrir para franquias, e os investidores abrir para esse tipo de investimento também. É um mercado que se deve confiar, ele já está maduro aqui no Brasil para essa confiança, isso antes da gente falar dos novos modelos. Tá. O franchise no Brasil ele é bem sólido, bem maduro. Nós temos redes aí com crescimento mundial. Quando você pega, por exemplo, o Boticário, é um exemplo muito reconhecido mundialmente no franchising. E tantas outras que estão internacionalizando, que estão crescendo. Tá? E por que o franchise é tão importante? Como a essência do franchising é a manutenção de padrões, então você consegue aplicar na ponta aquilo que foi desenhado para o modelo, de forma a capacitar esse franqueado, a oferecer suporte a esse franqueado. E isso faz com que empreendedores que sozinhos eles teriam muita dificuldade e um grande risco de fechar seus negócios, talvez não empreendessem, tá? Enquanto o franchising oferece uma fórmula de um negócio testado, oferece um suporte, oferece uma formatação correta de um negócio já testado. E isso é importante, né? Porque veja, vamos supor que eu quero abrir agora uma loja de venda de canecas. Obviamente um exemplo bastante simples, porque eu acabei de olhar a caneca. Nossa bonita caneca da BMC News. Aliás, tem gente que manda recado aqui que é uma caneca dessa. Aí a gente abre uma loja dessa. Eu e você, a gente decide abrir uma loja de canecas. Então eu ainda não sei uma série de itens, eu ainda não vivi uma série de itens empresariais com relação, por exemplo, a uma loja de canecas, e eu vou penar muito nesse começo. Fornecedor, fluxos, estoque, venda, treinamento, equipe, consumidor. Bom, eu nem preciso dizer, é uma lista interminável. Agora, se eu pego uma franquia de uma loja que já vende canecas e tem contato com esses fornecedores, você está dizendo que isso é um passo já muito importante, sim, principalmente para um empresário ainda não maduro, né? Ou seja, um empresário que não tem tanto recurso financeiro, muitas vezes, para abrir uma rede, como você mencionou, mas também não está maduro para alguns entendimentos. Eu entendi certo? Sim, né, Sara? Exatamente. Existe uma redução de riscos aí muito grande. Né? Então, é por isso que a mortalidade de negócios, de franquias, é muito mais baixa do que a mortalidade de negócios independentes. Enquanto 75% dos negócios independentes correm um sério risco de fechar nos primeiros 24 meses, o franchise é reduzido para 5,5%. Desculpa, eu vou te interromper porque tem uma pergunta aqui muito legal, uma pessoa falando sobre o varejo nos Estados Unidos, aqui no nosso chat. E aí eu lembro que um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, justamente por essa questão da cultura do franchising, que é a minha pergunta, por isso que eu quis te interromper, dizendo lá dos Estados Unidos. E você estava me dizendo que lá nos Estados Unidos existe uma questão regulatória muito mais profunda e que às vezes, e aí que eu queria que você explicasse isso pra gente, pra eu entender e todo mundo em casa obviamente entender também, às vezes até acaba segurando um pouquinho a expansão desse setor. E aqui no Brasil a gente já está mais maduro. Tem gente aqui, olha, dizendo que não está muito maduro não. Ó. O Davi Andrade dizendo não está maduro não, poxa. Então, explica um pouco. Ó. Tem gente falando dos Estados Unidos, tem gente falando que não está muito maduro. Vamos abrir a conversa. Olha, Davi, o pessoal que está colocando a conversa, a ideia agora é que a gente conversar sobre isso. Explica pra gente. Ponto 1, está maduro ou não no Brasil? Ponto 2, uma comparação com esse modelo regulatório dos Estados Unidos. E aí a gente continua aqui, por favor. Tá. Em relação à maturidade no Brasil, está maduro o conceito de franchising, a legislação de franchising, ela traz todas as boas práticas, ela fala especialmente da circular de ofertas de franquia, mas isso é a previsibilidade do negócio. Então, em relação ao conceito em si, está maduro. As redes estão amadurecendo, muitas delas. Tá? Mas o conceito de franchising é maduro, é muito mais seguro do que qualquer outra forma de expansão, tá? Exceto a expansão própria, onde você tem um controle total. Mas por quê? Justamente porque permite o controle da ponta, permite você implementar padrões. Então, tudo isso é muito importante. No entanto, e aí eu faço um paralelo com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem questões regulatórias muito fortes.
Tá? Existe nos Estados Unidos mais de 15 leis estaduais, sem contar a lei federal, e passa tudo por órgãos regulatórios, coisa que no Brasil a gente não tem. Então, o que favorece que empresas que não estão preparadas se intitulem como franqueadoras. E aí acabam expandindo negócios ainda não testados, ainda não devidamente formatados da forma como deveria, não oferecendo o suporte que deveria. No entanto, isso vem diminuindo cada vez mais pela própria amplitude de portfólio de redes disponíveis para empreender, e esse empreendedor ele está buscando cada vez mais informações, está indo atrás de redes mais robustas, que realmente oferecem um suporte maior. Então, assim, não é que não está maduro. O conceito de franquia está maduro, as boas práticas estão maduras, mas ainda a questão de não exigir um órgão regulatório pode favorecer redes que não estejam preparadas. Vamos colocar assim, veja se eu entendi, até para quem está mandando pergunta, continue mandando pergunta aqui, porque acho que o mais importante é o diálogo, é a gente dialogar. Vamos lá. Então, quando você diz que o conceito está maduro, mas algumas redes estão amadurecendo, isso é muito importante. Porque você pega, por exemplo, Boticário, que você mencionou aqui, e a gente não está aqui nem para falar bem, nem para falar mal, mas citar como caso. Tá claro? Então, quando a gente pega Boticário, é uma pergunta objetiva para eu continuar meu raciocínio. É uma franquia madura? Sim. Sim. Então, assim, o conceito de franquia e algumas redes estão maduras. Agora, quando você entra numa nova rede que está começando a franquear agora, 1 a 2 anos, talvez ela não esteja muito madura, mas o conceito no Brasil está. E aí eu faço o gancho com o que você disse das questões regulatórias. Porque aqui no Brasil você tem uma ABF, por exemplo, que auxilia toda essa questão, mas não regula a ponto de controlar e impedir determinada expansão. Esse é o raciocínio? Esse é o raciocínio. E quando você entra numa rede e está começando, você corre o risco junto com o franqueador, tá? Aumenta um pouquinho o seu risco junto com o franqueador. Então, minimamente, o que você deve procurar ao empreender numa rede que está começando, porque quando está começando, você tem a vantagem de você poder ter mais territórios disponíveis, de você ter melhores condições para começar. No entanto, você deve buscar uma rede que tenha já experiência naquele negócio, que ela tenha minimamente um negócio de sucesso. Então, assim, tem gente que fala, parece muita gente no escritório fala, eu tenho uma ideia, eu quero franquear. Ideia não se franquia. Você vai primeiro pilotar seu negócio, ver se ele dá certo. Porque se ele não tem um modelo... Por a gente não ter essa questão regulatória, acontece, tá? Veja que aí tem um ponto negativo de não ter a questão regulatória. Sim. Ou não? Tem essa questão que pode ser encarada como negativa. No entanto, a autonomia que a gente tem para começar uma rede de franquia, não tendo essa questão regulatória, favorece o crescimento. Mas é aquilo que você falou, né? Se eu investir num Boticário, por exemplo, agora a gente colocou aqui dizendo que o Boticário está maduro. Aí alguém em casa, vai lá algum investidor que está nos ouvindo, vai lá, não, beleza, então eu estava já pensando em investir, obviamente que aqui é só um exemplo, tá, gente? Vai lá e liga, eu quero abrir uma franquia do Boticário. Bom, você tem já um número de lojas do Boticário absurdo, então para você fazer sucesso, vamos chamar ali, você tem que ter uma perspectiva muito grande, ter um ponto muito bom, estudar bem como você vai abrir. Ao passo que, e talvez você seja menor dentro do todo. Ao passo que se você estiver, por exemplo, numa rede pequena e você tem início e ela com o risco, ela vinga, ela dá certo, você tem mais possibilidade de crescimento. E aí que você fala que se tiver uma regulação muito forte, isso pode ser impedido e você acaba não conseguindo, né? Pode ser um impeditivo. Faz sentido. Exatamente, isso? Faz. E assim, quando você pega uma rede que está iniciando, por exemplo, eu quero abrir no melhor lugar de São Paulo. Numa rede já robusta, que talvez já tenha sido mais testada, você dificilmente vai ter essa possibilidade, porque os melhores mercados já foram tomados. Entendi. Então, o que você tem que buscar? Primeiro, a experiência do franqueador. Tá? Ele tem essa experiência, o que ele fez para poder franquear o seu negócio. A expertise do produto, é uma marca reconhecida. A questão da marca é muito importante, porque às vezes a gente
partindo do princípio que hoje tem uma grande tendência das indústrias irem direto para o varejo, tá? É uma coisa que a gente ia falar, das indústrias irem para o varejo. Essa indústria ela não tem a experiência da operação ponta, né? do varejo. No entanto, ela tem uma marca tão importante que isso vai ser um grande potencial. Dificilmente ela vai dar errada. E por ser uma indústria, uma marca reconhecida, dificilmente ela vai para a ponta sem se preparar da forma como deve. Eu vou ter que antecipar esse assunto, a gente ainda vai falar dos novos modelos, está anotado aqui, porque quando ela falou franquia em home office, teve muita gente que já levantou a orelha no sentido de querer ouvir. Mas vamos falar isso que você citou da indústria e eu volto na sequência para os novos modelos e essa franquia home office. Você citou para mim, quando a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, a Lívia citou para mim alguns modelos. Pimpilli Calçados, Pampilha Calçados, perdão, eu falei o errado. Pampilha Calçados, a Estrela Brinquedos. A Estrela Brinquedos foi para o franchising com um modelo Estrela Beauty. Estrela Beauty. É um segmento de maquiagem infantil super diferente e objeto de desejo das crianças. Que legal, que legal. E você citou baterias Eliar também, né? Tá, baterias Eliar é um exemplo de que quem imaginaria uma franquia de baterias, de varejo de baterias, né? E foi a Johnson Controls, na época, que criou esse modelo. Hoje foi adquirida pela Clarius. Então, é uma empresa norte-americana que falou, não, eu preciso regulamentar meus distribuidores. E qual a melhor forma de eu fazer isso? Via franchising. Por quê? Pela imposição dos padrões. Tem questões... O negócio de baterias tem questões regulatórias muito fortes, impactos ambientais, etc., que tem que ser observados, que se você deixa o negócio solto, corre um sério risco. E isso vai impactar diretamente na marca. Então, o franchising te traz essa possibilidade de você estabelecer um padrão, de você impor limites, de você controlar. Logicamente, é uma empresa independente, uma franquia, mas você tem um controle em nome dos padrões que devem ser empregados no negócio. Vou fazer uma pergunta que eu aqui desconheço. Quem conhecer, de repente, se a Lívia... Acho que a Lívia tem essa informação, mas se não tiver alguém conhecer, pode mandar no chat. Você pega, por exemplo, a Adidas. A Adidas sempre foi um fornecedor do varejo, obviamente. Você pega aí Centauro, Decathlon e outras lojas também, não apenas essas específicas de esporte, que vendem os produtos Adidas. E a Adidas começou a ter loja, tanto loja dos seus produtos de esporte como uma marca mais street, por exemplo, né? Teve uma loja que inaugurou recentemente ali no shopping na Paulista, da Adidas. Eu visitei a loja, excelente, no Top Center ali. Excelente essa loja. E aí, essa também é uma tendência, ou seja, eu não sei ainda se a Adidas tem possibilidade de franchising. Se você puder, se você tiver essa informação, se alguém tiver, mas assim, eu não sei se tem possibilidade de franchising. Mas essa é uma tendência, ou seja, a indústria... Acho que eu vou colocar o fornecedor, vamos chamar assim, o fornecedor vindo para a ponta, isso é uma tendência? A Adidas, por exemplo, já é franquia há algum tempo. Já é franquia? Já é franquia. Então, logicamente, tem as flagships, tem as lojas estratégicas para a marca, que acabam sendo lojas próprias, mas ela em sua expansão como um todo, é franquia. E aí vem uma pergunta direta, agora eu vou provocar a Lívia, vamos ver se ela vai se sair bem. Lívia, isso faz com que o valuation dessa empresa tenda a expandir, aumentar, ou isso não necessariamente está ligado a isso? O que eu quero dizer vem um fornecedor, vai para a ponta, vira varejista, vamos chamar assim, colocando a loja lá, abre para franquia, como você mencionou. Isso, por exemplo, a investidora, assim, a Adidas é uma empresa mais confiável para investidor, por exemplo, por conta desse aumento e talvez com o franchising dessa capilaridade vindo para a ponta, ou não necessariamente? Acho que aumenta sim o valuation, com certeza, porque justamente a capilaridade permite que a empresa esteja presente em locais que ela não conseguiria estar. O conhecimento do local do franqueado, o relacionamento local, faz toda a diferença para um negócio dar certo. Então, você aliar um empreendedor, logicamente, que precisa ter um processo de seleção aí bem responsável, bem profissional, de você colocar para tocar uma franquia, realmente alguém que esteja preparado para isso. Juntando com bons produtos e uma marca reconhecida no mercado, a tendência é que os resultados melhorem como um todo e, logicamente, o valuation da empresa aumenta. E isso tende, por exemplo, ao varejista ser prejudicado ou não? Por exemplo, o varejista que vende Adidas. A multimarcas? A multimarca. Pergunta difícil essa, hein? Pergunta difícil essa, porque assim... Depende. Tá?
é difícil dizer, porque assim, ao mesmo tempo que você que vai comprar... Porque é muito diferente. Por exemplo, você quer comprar um tênis Adidas. Talvez você vá numa loja Adidas, você realmente encontre até produtos diferentes. Uma experiência com Adidas. Uma experiência com Adidas diferente. Agora, você quer comprar um tênis. Talvez você não vá na Adidas, você vá num lugar onde você tem mais possibilidades. Então, assim, tudo depende daquele... Isso foi muito legal que você citou, né? Talvez assim, se eu saia de casa, eu, por exemplo, eu corro, gosto de correr muito, pratico essas corridas de rua, finjo que eu sou alguma coisa de maratona, tô brincando, mas eu gosto muito de correr. Se eu já tô decidido, eu quero aquele modelo da Adidas, de repente eu vou na Adidas, mas se eu quero pensar, eu vou na multimarca. Então pode ser que as suas se complementem. Sim. Eu acho que realmente complementa. E se você for pensar, a loja, e isso acontece muito, tá? Nós temos, por exemplo, vários clientes que têm multimarcas e que vão fazer agora, que trabalham com multimarcas, mas vão fazer suas lojas específicas. E uma não atrapalha a outra, porque assim, você tendo uma loja da Adidas, uma loja Pampili, que seja, você vai ver cada vez mais aquela marca e se identificar com aquela marca, a ponto de você chegar numa multimarca, você olhar para a marca, você ficar feliz e provavelmente comprar aquela marca. Entendi. Então, assim, e ao mesmo tempo, você estando presente com a marca em multimarcas, é a possibilidade de um público que não necessariamente foi atrás da sua marca comprar. Então, acho que são complementares, sim. Então, é bem interessante essa tendência aí que você mencionou do direct to consumer, que é a questão da indústria com a necessidade de eliminar intermediário e estar mais próximo do consumidor. Bom, tem um assunto que a gente falou que eu deixei ali, mas tem que voltar, né? Esses novos modelos de franquia, ou seja, não precisa de loja para ser uma franquia home office, agências digitais de marketing que viraram franquia, e normalmente é serviço. Fala um pouquinho desses novos modelos e o que seria franquia em home office. Quer dizer, quem está ouvindo a gente quer investir nesse sentido. Às vezes não precisa ter 1 milhão, né? Pode ter uns 20, 30, 40 mil, não sei, que eu estou chutando o valor, me ajuda, Lívia. 20, 30, 40 mil, abrir uma franquia de casa. Fala desses novos modelos e como é que a pandemia ajudou neste sentido empresarial, por favor, né? Auxiliou esse pensamento nessas novas oportunidades. Tá, essa opção de empreender em um negócio de baixo custo inicial, eu digo, é uma alternativa para a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, e a pandemia fez com que os negócios... então, isso é um ponto, tá? A questão de reinserir a pessoa num negócio de trabalho, ela não tem muito dinheiro para investir, ela perdeu o seu emprego, mas ela precisa trabalhar. Então, ela pode buscar uma franquia onde tem um baixo custo inicial e ela começar a trabalhar dentro de um modelo testado. Então, eu vou ter manuais de franquia, eu vou ter a capacitação. Então, ela vai ter um suporte da franqueadora que talvez ela sozinha não fosse, tá? Agora, sobre novos modelos. Tivemos aí a pandemia. Então temos milhões de lojas em shopping, temos milhões de estoque. O que a gente vai fazer, né? Então, muitas redes sentiram a necessidade de criar um omnichannel. Eu preciso estar presente no site, eu preciso estar presente na sacola que eu mando para casa do meu cliente, eu preciso estar presente no WhatsApp, delivery. Então, assim, as empresas se transformaram. E isso é uma coisa que não volta atrás. A pandemia, vamos imaginar que passou... Vamos imaginar que passou. Existe aí uma questão sanitária, exatamente, infelizmente, tentando voltar, exatamente, mas vamos só conceituar nesse sentido que aquele momento de grave crise passou, só para a gente continuar nosso raciocínio. Vai lá. Mas foi um grande aprendizado das empresas, tipo, vocês precisam se mexer, senão vocês não vão sobreviver. Então foram... criadas formas criativas de atender o seu consumidor, de manter a fidelidade do seu consumidor e com isso a criação de novos modelos, né? Então, assim, temos aí o home office. Eu tenho uma... Você chegou a falar para mim de uma empresa de energia solar. Energia solar, falei certo, é isso? Isso, tem várias empresas de energia solar que então, assim, eu tenho já aquele instalador que oferece
N produtos, assim, de várias marcas diferentes, ele vai instalar os projetos, então ele já é especializado nisso. Por que não ele ser um franqueado meu? Que ele vai continuar instalando, vai continuar prestando o seu serviço de instalação, mas ele vende o meu produto. E ele não precisa ter uma loja para isso, porque a instalação é um modelo de negócio que permite que você tendo contato com os engenheiros, com arquitetos, construtoras, etc., você já ofereça numa obra de reforma ou construção, você já oferece seu serviço e não necessariamente você precisa ter uma loja, porque ninguém vai numa loja e fala assim, eu quero aquele aparelho aquele kit fotovoltaico para colocar na minha casa. Não, você vai precisar de instalação, você vai precisar de um projeto, você vai precisar E também disso. tem um detalhe, me corrija se eu estiver errado, Lívia. Nesse caso específico da energia solar, é uma venda mais consultiva. Como você disse, assim, diferente, voltando ao exemplo da caneca. Eu quero uma caneca, eu conheço uma caneca, eu vou até um mercado, até uma loja, seja lá o que for, vou lá e compro uma caneca. No caso de uma energia fotovoltaica, como você citou, ou outros elementos, eu não vou chegar e tenho o conhecimento de lá, deixa eu ver, porque tem que ver a sua casa, tipo de instalação, como é que isso chegaria até a sua casa toda, se vai ser só um ambiente, vão ser 2, vai ser a casa inteira. Né? Então é uma venda mais consultiva. Então, se as pessoas tiverem esse conhecimento, conseguem entregar isso para o consumidor, né? Conseguem entregar isso para o consumidor. E tantos outros serviços, tá? Por exemplo, tem as redes de serviços domésticos, por exemplo, que também não precisa ter uma loja. Eu tenho lá uma plataforma de pessoas disponíveis a fazer as limpezas. Só que é tudo organizado por franquia. Então tem padrão, acaba tendo uma marca por trás, né, que traz credibilidade. O franchising ele consegue isso, dar mais credibilidade às marcas, mais credibilidade aos negócios. Porque o que é em rede parece ser melhor. Porque não é um... talvez o consumidor se sinta mais seguro, né? Sim, se sente porque mais seguro. Tem uma rede por trás, né? Não é que seja garantia 100%. A gente sabe disso, como você falou. Às vezes alguém abre uma franquia e não tem essa maturidade. Mas, proporcionalmente falando, nesse sentido, o franchising ele dá mais essa segurança para o consumidor. Sim. E o consumidor está cada vez mais exigente. Então, o que você falou, por exemplo, aqui de uma energia solar é uma venda consultiva. Hoje tudo é uma venda consultiva. É geral, né? É geral. Até para caneca, às vezes, né? Até para caneca, às vezes, entendeu? Porque tem que atender às suas especificidades, às suas necessidades. Por exemplo, ninguém quer ir mais numa loja de roupa e ficar lá olhando a roupa, não sei o que. Você quer... Tem um modo de servir ali aquele consumidor. Você vai prestar atenção na forma como ele se comporta, na forma como ele próprio está vestido para oferecer as coisas que seja para ele. Então, assim, e o franchising permite isso, esse treinamento, essa capacitação, essa imposição de padrão, que você consiga ter nos mais diversos negócios uma venda consultiva. Isso é muito legal que você está falando, porque eu, por exemplo, sou um consumidor de livros há muito tempo, né? Até pela minha vida acadêmica, etc., por ser jornalista, mas independente da minha profissão, pelo gosto, e cada um que está nos ouvindo também tem os seus gostos. E nas livrarias, quando eu sempre fui nas livrarias, essa consultiva, vamos colocar assim que a gente está dizendo, sempre ocorreu. Dificilmente eu ia numa livraria e uma pessoa não conseguia falar, não, olha, nessa sessão, esse autor, olha aqui, isso aqui eu li, né? Então, assim, acho que isso foi transferido para tudo hoje, né? Como você falou. Ninguém mais cai naquele vendedor, e claro, por favor, gente, aqui é só um exemplo, aquele vendedor de uma loja de roupa, que você pega uma bermuda, pega uma calça, pega uma camisa, qualquer uma que você bota, aquele vendedor, ai, tá lindo, né? Tá ótimo, porque que o vendedor quer vender. As pessoas já entenderam isso e, claro, eu vou colocar aqui entre aspas, não caem mais nessa. E quando você tem um modelo de franquia que padroniza tudo isso, isso já vem muito mais maduro para que as pessoas possam usufruir desse serviço. Sim, porque tem um cuidado com capacitação, por exemplo, vou comer um bolo, vou dar um exemplo, na Sodier Doces. Tá. Eu quero ser bem tratada, eu quero que... como é que eu posso dizer? Tem um fluxograma ali, desde da hora que o consumidor entra na loja, até a forma como ele vai ser atendido, o que ele vai querer, a experiência dele no caixa, etc. Tudo isso... existe essa preocupação na franquia, que eu quero que todas as pessoas que entrem numa Sodier Doce, seja lá onde for, que elas sejam tratadas da mesma forma, que elas tenham a mesma experiência, porque produto virou commodity. Hoje o que você quer é experiência, né? Então, e a boa experiência vai fazer toda a diferença, vai te fidelizar aquele negócio, porque assim, se não for uma experiência boa, eu não
talvez eu não volte. Então aí eu quero te fazer uma pergunta antes. Eu quero falar ainda sobre muita coisa, ó, sobre a questão de emprego, o franchising mais especificamente no varejo, mas com base nisso que você disse, eu quero fazer uma pergunta que eu sei que você tem muito conhecimento, que é o seguinte: o que pode dar errado no franchising e como é que a gente pode, ou um investidor que está nos ouvindo, pode fazer para evitar problemas? Então assim, e aí se você puder, de maneira objetiva, dizer tanto do ponto de vista de um empresário que quer franquear, como de um empresário que quer adquirir uma franquia, né? A pergunta que eu anotei aqui enquanto estava falando é o que pode dar errado? Né? Porque, claro, a gente está aqui falando de franchising, a Lívia está trazendo muitos elementos positivos. E eu sei que eles existem, mas vamos combinar uma coisa, Lívia, entre nós aqui. Também existem muitos elementos negativos, muitas questões negativas. Vamos lá, objetivamente, para o franqueado que oferece, como para o franqueado que compra, como para o franqueador que oferece. O que pode dar errado? Primeira coisa que eu acho talvez seja a mais importante, um franqueado inadequado. Então, assim... subjetivo isso? Sim. O franqueado inadequado é aquele que não tem afinidade com o negócio, afinidade nenhuma, tipo... Eu estou comprando uma franquia porque eu acho que, como é um modelo testado, é um modelo de sucesso, eu vou comprar e eu vou ter dinheiro. Eu não vou precisar trabalhar. Então, assim, aí ele pega e compra uma loja, uma franquia de loja no shopping center, que abre aos sábados, domingos e feriados, funciona desde de manhã até a noite. E aí ele vira e fala assim: eu não gosto muito de trabalhar no fim de semana. Ele não aparece lá. Esse é um franqueado inadequado. Por mais que ele tenha dinheiro suficiente, tenha capital suficiente para abrir essa franquia, ele é um franqueado inadequado, porque ele não tem a disponibilidade necessária para o negócio. Tá? E uma das grandes questões do franchising é por que dá certo, mais do que se eu expandir com loja própria muitas vezes e colocar um gerente na ponta. Porque o olho do dono faz toda a diferença. Então, se esse dono já não vai olhar pelo negócio, já tem uma grande possibilidade. Isso é muito legal esse item. Eu sei que você tem mais itens, mas eu quero ficar nesse para fazer mais uma perguntinha, que é a seguinte: às vezes a pessoa quer ser empresário, né, para ser o estratégico. Ou seja, não, eu sou empresário investidor. Eu vou colocar lá. Existe isso e não tem problema. Desde que ele tenha um operacional. E tá tudo bem. Agora, quando ele não tem só essa figura e coloca alguém lá, não passa lá no próprio negócio, ele talvez acha, e aí mora a minha pergunta, que na franquia, como ele tem todo esse apoio, esse controle, essa rede toda, às vezes ele acha que tudo bem ele não tá muito presente, né? Porque você entrega para um franqueador, tem uma marca, meu público vai ser treinado, etc. Então eu não preciso muito disso, né? Na franquia tem isso, acontece também. Acontece também, e assim, mas não existe isso de um negócio dar certo sem alguém. Ele tem que, ou ele próprio estar presente, ou ter uma pessoa muito de confiança que seja muito firme, porque você olhar, não adianta você ter padrões estabelecidos se você não está lá para verificar se os padrões estão sendo seguidos. Isso você não pode esperar da franqueadora. A franqueadora não vai fazer por você, né? E as pessoas têm essa impressão, tem muitas, e tem de monte, tá? E ao mesmo tempo um outro franqueado inadequado que é o contrário, é aquele que está super disposto a trabalhar, mas ele não tem o capital necessário, não tem alguém que investiu. E aí ele pega e faz um empréstimo de pronto, aproveita uma linha de crédito, que tem várias para franquia. Você acha isso inadequado? Eu acho, porque todo negócio no começo, ele demora demora um pouquinho para rodar. Todo negócio tem seu tempo de maturação, certo? Daí ele começa, e aí ele vive daquilo. Então, assim, logicamente, se alguém que pega um empréstimo, pega uma linha de crédito, se aproveitando de uma taxa de juros excepcional, que ele tem a possibilidade, mas ele tem outras fontes de renda, ele tem outra forma de sobreviver, a família dele não depende daquilo. Você me deixa exemplificar? Só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, vamos supor eu tenho aqui um trabalho que me dá uma renda X por mês, que minimamente paga minhas contas. Eu não tenho, de repente, um dinheiro guardado para investir numa franquia. Mas aí eu faço uma linha de crédito bacana, né? Por conta desse dinheiro que eu não tenho guardado, mas eu tenho ali uma renda. Aí você acha que vale se tiver uma taxa de juros bacana. Sim, se for uma questão atrativa e que um negócio, você tenha logicamente um business plan ali, que você consiga visualizar que minimamente vai dar para você pagar a parcela do empréstimo, senão começa a virar uma bola de neve. E o seu encantamento com o negócio inicial vira uma frustração. Entendi.
Porque às vezes, e aí o outro ponto é a pessoa não tem essa renda, não tem o dinheiro, faz o empréstimo, tem que viver daquilo no começo, não começa a fazer resgate, obviamente, porque o negócio está girando e aí o negócio afunda. É isso que você está querendo dizer? Exatamente, Tá bom. exatamente. O que mais pode dar errado? Uma má divisão de território dentro de uma rede de franquia, então que começa a haver um canibalismo entre franqueados. Então, isso é um grande problema que pode existir na rede de franquia. Precisa ter um estudo de expansão, a franqueadora precisa fazer um estudo de expansão de forma a dimensionar quantas franquias eu posso ter naquela determinada cidade, quantas franquias eu posso ter naquele determinado bairro que não vá atrapalhar uma venda da outra. Porque se você coloca 2 franqueados, especialmente de varejo, tá? A gente falando de loja, numa zona de influência comum, você atrapalha canibaliza, as duas. Vamos chamar assim. Você atrapalha as duas. Mas olha só que interessante, com base no que você está dizendo, tem o Rafael Morelli, escreveu aqui, e o Bruno Ribeiro colocou que franquia tem muito risco. Colocou até um xizinho aqui dizendo que tem muito risco. Aí o Rafael Morelli diz assim, olha, a maioria das franquias vendem ou tem uma coisa, um produto, e entregam outra. Pode acreditar, eu já fiz negócio com várias. Claro, eu estou trazendo aqui porque talvez é um negócio não maduro, porque eu estou trazendo esse ponto porque a gente está falando de itens que podem dar errado, né? Então eu estou fazendo questão de trazer isso. Acontece muito isso, ou seja, o Rafael aqui de repente ele atuou numa franquia que prometeu uma coisa e entregou outra, porque também o negócio não estava maduro, porque você citou, por exemplo, a questão do quem decide abrir uma, né? Então eu não tenho dinheiro, não sou um franqueado adequado. Eu não tenho perfil porque eu não quero trabalhar, não sou um franqueado adequado. E do outro lado, como o Rafael Morelli está citando, o que da franqueadora pode dar errado? Você consegue responder o Rafael? Consigo. Então, Rafael, é importante a gente ter... para não comprar uma coisa e receber outra, uma das exigências da lei de franquias é que a franqueadora informe todos os franqueados atuais e os ex-franqueados desligados no prazo de 24 meses, nos últimos 24 meses, informando nome, endereço e telefone dessas pessoas e muitas vezes e-mail, as pessoas informam também. Para que serve isso? É para você ir atrás dessas pessoas antes de adquirir uma franquia e saber se o que a franqueadora prometeu ela entrega, se o produto, se você tem dificuldade com abastecimento. Então, assim, a lei de franquias, quando a gente fala, não tem uma agência regulatória no Brasil de franquias, mas eu tenho uma lei de franquias que as exigências que essa lei coloca de informações sobre a franquia deveriam ser suficientes para que as pessoas se informassem bem sobre aquilo que estão comprando. E eu acho que essa lista de franqueados e ex-franqueados é uma das mais importantes. Tá. É o que você vai ter certeza. Aí você fala assim, mas eu comprei uma franquia, ela ainda não tinha franquias. Realmente o seu risco é maior do que se você comprar uma rede já em andamento. Será que também não tem uma... Desculpa, eu vou provocar agora o pessoal de casa. Rafael, uma provocação positiva, por favor, aqui. Bruno Ribeiro, também uma provocação positiva, por favor. Que assim, será que também as pessoas que querem abrir franquias não se apoiam numa facilidade que a franqueadora pode oferecer? Vou ser mais específico, por exemplo, quando eu abro uma empresa própria sem ser franquia, eu já sei dessas dificuldades, vivo essas dificuldades, mas quando eu abro franquia, eu meio, vamos chamar assim, divido a responsabilidade e jogo muito no colo do franqueador. Tem a ver isso que eu estou falando ou não? Eu estou provocando de propósito, tá, gente? Por favor. Tudo a ver, eu acho que assim, você tem quem pôr a culpa, é mais fácil. É mais fácil, que você tem quem pôr a culpa. Exatamente. E assim, é muito importante para qualquer franqueado, qualquer empreendedor, para empreender em franquia ou em um negócio independente, ele tem que fazer. É ele que vai fazer acontecer. Eu vou te dizer que mesmo numa marca super importante, quem vai fazer acontecer o negócio é o franqueado, é o seu círculo de relacionamento, é a forma de prospecção de clientes, é a forma de atendimento. Isso depende exclusivamente do franqueado. Não tem fórmula que franqueadora dê que faça o negócio funcionar. Então, assim, tem essa questão do... seria o apoio, né, do franqueado. A franqueadora tem que apoiar? Tem. A franqueadora tem que capacitar? Tem. Mas o dia a dia depende exclusivamente do franqueado. E muitas
pessoas acham, eu estou comprando um negócio de sucesso, eu vou ter sucesso. Não é assim. Tem que ter um estudo de mercado para saber se aquele negócio... Se você está... Até, por exemplo, especialmente você vai para uma cidade, eu estou no lugar correto, eu instalei... Isso é um outro ponto, que eu ia colocar a questão dos pontos mal selecionados. Eu estou no lugar correto, onde eu tenho visibilidade, onde meu negócio requer estacionamento, porque assim, não são pedestres que entram na minha loja. De repente é um drive, vamos pegar uma loja de alimento, então, por assim, exemplo. Eu tenho um estacionamento suficiente para poder atender meus clientes. Então, assim, tudo isso, e isso depende do franqueado. Não é da franqueadora. A franqueadora orienta, mas quem faz no dia a dia é o franqueado. Sabe que tem muita gente que eu já ouvi assim, se eu tivesse dinheiro eu abrir um McDonald's, porque é certeza que vai dar dinheiro. Eu já respondi, olha, eu já vi unidade de McDonald's fechando em todos os lugares do mundo. Porque você vai lá, você pega o McDonald's, claro que aqui é um exemplo, o BK também tem muita franquia do BK, né? E a pessoa acha que comprou esse tipo de franquia, botou a marcazinha, botou o arco dourado ali, fica em casa, bota... E não é bem assim também, Não é bem assim, porque precisa funcionar. Você pega, por exemplo, eu já fui em unidades do McDonald's, por exemplo, onde o lanche é quase incomível. Porque é só lanche frio, é torrado, é não sei... Isso não é tem mais cliente, você não vai mais naquela loja. Falta de gestão, você não vai mais naquela loja. Tá. Entendeu? Então, assim, existe o franchising, facilita a vida, facilita, mas ele não faz por você. Eu tenho 2 minutos pra gente encerrar. Tá. E aí, como você é advogada, queria aproveitar para você falar rapidamente sobre legislação de franquias no Brasil. Acho que é um ponto importante para eu trazer uma pessoa do âmbito jurídico para que a gente possa entender isso de uma maneira mais robusta. Óbvio que 2 minutos é para citar, obviamente não dá para a gente aprofundar, mas eu minimamente queria que você citasse isso com relação ao Brasil. Depois eu faço aqui um encerramento para a gente, daqui a pouquinho ao vivo, BMC Stock com Isabela Takaki, que já está começando já. Mas vamos lá, Lívia, por favor. Tá. Primeiro, é importante colocar que a lei de franquias no Brasil é uma das leis mais modernas do mundo, que serve de inspiração para várias leis internacionais e artigos dentro de códigos civis, códigos comerciais de vários países no tocante a franchising, tá? Então, ela é muito importante porque ela traz a previsibilidade do negócio com a obrigação de uma circular de oferta de franquia que impõe um prazo de 10 dias entre a entrega dessa circular e a assinatura de qualquer contrato ou pagamento de qualquer valor. Isso significa que eu recebo uma circular de oferta de franquias com todas as informações necessárias para eu criar minha convicção sobre o negócio, e antes de 10 dias eu não posso nem comprar a franquia, nem assinar um contrato, nem pagar qualquer valor para a franqueadora. Tá? Essa transparência, portanto, é muito importante. Muito importante. É uma tendência mundial, né? A transparência nos negócios cada vez mais. E o franchise, ele traz isso há muito tempo, desde a lei de 94. Agora nós temos uma nova lei de 2019 que trouxe, na verdade, as boas práticas. Tanto todo mundo fala, Lívia, melhorou a lei. Não, ele só estabeleceu aquilo que já era feito de boa prática como regra. Tá? E traz sanções, e o que é muito importante na lei do Brasil se você não cumprir a entrega da circular de oferta de franquia, ou esse prazo de 10 dias, esse prazo mínimo de 10 dias, ou se você omitir informações ou colocar informações falsas, o franqueado ele pode pedir a nulidade do contrato de franquia e receber o dinheiro de volta. E receber o dinheiro que pagou a título de taxa de franquia, de royalties e tudo mais que ele investiu. Olha só que interessante, com base no que você falou. Desculpa te interromper, porque temos só mais um minutinho. Ó. Rafael Morelli, que estava conversando com a gente sobre isso. Ó. Boa parte dos franqueadores, após o pagamento da taxa de franquia, quase não retornavam as dúvidas que ele tinha. Poucas marcas realmente davam apoio de know-how. De 4 marcas que eu fiz uma nova busca, apenas uma foi transparente. O Rafael acho que está um pouco traumatizado, e eu não estou falando... É verdade, ele deve ter experienciado algumas questões, e é muito legal ouvir a doutora Lívia nesse sentido. Veja a questão da transparência, a questão dos prazos. Se você não acompanha exatamente o que a Lívia falou, claro que vai ficar aqui no YouTube, volta, ouve de novo, ou manda uma mensagem aqui pra gente, Rafael. Esse papo é importante, né? Essa questão da transparência. Eu tenho 1 minutinho para entregar de volta aqui pro BMC Stock.
Só dá um recado final para quem quer abrir uma franquia nessa questão da legislação, da transparência. Um minutinho para a gente encerrar, Lívia, por favor. Tá, uma coisa muito importante. Franchising é bom. Isso é certeza que é bom. Mas ele requer profissionalismo e cautela. Então, para alguém como o Rafael, que está buscando empreender, pesquise muito antes de entrar para uma rede de franquia. Porque tem redes maravilhosas, mas também tem redes que ainda não estão preparadas. Tá? Segunda coisa, verificar se você tem perfil para aquele negócio. Se realmente as suas expectativas, sejam elas financeiras, disponibilidade de tempo, se é suficiente para você. Porque se você entra num negócio que já de pronto, você quer ganhar ter 50 mil de lucro por mês, e você tem lá um business plan que te dá 20, a sua frustração vai ser enorme. Então, são duas coisas importantes. Ver se a franqueadora faz realmente tudo o que está preparada para te dar suporte, e se você tem perfil para o negócio. Aí a chance do seu empreendimento dar certo é muito maior. Perfeito. Lívia Rocha, falei certo, né? Lívia Rocha, diretora jurídica do grupo Bittencourt. Muito obrigado aqui pela sua presença. Quero dizer que semana que vem o Varejista de novo ao vivo. Eu vou trazer aqui Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, para a gente conversar sobre muitos cenários macro e microeconômicos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Semana que vem ao vivo aqui, né? Semana que vem, dia 30, não é isso? Hoje é dia 23, isso, dia 30, semana que vem, Luiz Fernando Figueiredo aqui conosco, tá? Eu sou Rodrigo Maia, né, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi o Varejista, uma verdadeira aula de franchising aqui, se você quiser. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat, que mandou suas dúvidas. Rafael, que participou bastante. Obrigado também. Agora a gente fica ao vivo com a Isabela Takaki e o BMC Stock. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Informações quentíssimas aí nessa pausa aí da hora do almoço aí com relação às informações de ações. Voltando com Isabela Takaki agora direto, tá bom? Uma boa tarde a todos. Até a próxima semana. Obrigado.